Chegamos ao temperamento supino. O temperamento supino foi o quinto temperamento a ser acrescentado na teoria dos temperamentos. Como eu já disse, ele era confundido com o temperamento melancólico, por ser um temperamento que aparenta ser introvertido, mais na dele, mais quieto, mais tranquilo. Aonde era o pulo do gato? Aonde que era a diferença, a maior diferença entre os dois? É o fato de o melancólico ser introvertido e não querer de fato se socializar, então ele está na dele e ele não quer que ninguém o incomode, né? E se você incomoda ele ou se você chama ele para fazer alguma atividade, ele pode até ir, mas no ponto de partida, a princípio, ele vai sem querer ir. Para não ser chato, para não ser rude, ele pode até ir. Já o supino é totalmente o oposto. Ele aparenta ser introvertido, não querer ser incomodado, mas por dentro ele está pedindo para alguém chamar ele para socializar. Então ele ama a socialização, diferentemente do melancólico, que não gosta tanto. Então o supino, ele ama socializar, mas ele não aparenta. E por isso, é um dos temperamentos que menos tem a sua necessidade atendida, porque ele tem uma resposta indireta, que é ele aparenta ser uma coisa quando na verdade é outra. Então muitas pessoas confundem, né? Às vezes eu atendi pessoas que se sentiam excluídas, mas quando eu fui mostrar para ela os sinais que ela manda, ela mesmo dava sinais para as pessoas que ela não queria ser incomodada. Ela falou, não acredito. Eu falei, pois é. Depois que ela entendeu isso, ela mudou. Ela conseguiu tomar a iniciativa. E para o supino é extremamente difícil, ele é muito responsivo, né? Ele responde, reativo, né? Ele responde e não inicia. É um dos temperamentos que mais tem dificuldade de iniciar. Então, ele tem que desenvolver essa habilidade se ele quer que suas necessidades sejam atendidas. Caso contrário, corre o risco dele passar pela vida sem ter suas necessidades atendidas. É um temperamento que quer que os outros leiam sua mente, suas necessidades, mas isso não vai acontecer. Até hoje que eu saiba, ninguém tem esse poder de ler a mente das pessoas, né? Então ele espera que as pessoas leiam sua mente e entendam suas necessidades, mas na verdade ele que precisa se conhecer e desenvolver essa habilidade de comunicar as suas necessidades, para que então elas possam ser atendidas. Caso contrário, ele vai ser sempre frustrado, seja no casamento, no relacionamento, seja no trabalho, ele vai ter suas necessidades frustradas. Então o supino é uma pessoa que requer muito dos outros, ele requer muito afeto, carinho, contato, mas ele expressa muito pouco. Então ele expressa muito pouco para os outros e requer muito, por isso que ele tem suas necessidades difíceis de serem atendidas. Mas uma vez que ele inicia e as pessoas conhecem ele, ele é extremamente leal e fiel. É um dos temperamentos também mais leais e mais fiéis. Então você pode contar ele para qualquer momento, para qualquer hora. Esse é um temperamento que tem dificuldade de tomar decisões na vida, ele gosta de compartilhar tudo. Então, é bom ele ter um amigo ou dois para compartilhar seus anseios, seus conflitos. Esse é um temperamento que gosta de ser conduzido, que os outros digam a ele o que fazer. Então, faz isso, faz aquilo. Na empresa, você coloca um supino para ter iniciativa, meu Deus, para ter vontade de iniciar, de pensar em coisas novas, é o que mais vai ter dificuldade de fazer isso. Agora, você coloca ele para seguir algo que você dá, é um dos que mais vai seguir o roteiro. Então, às vezes você pega um colérico para seguir roteiro, vai ter dificuldade. Você tem que pegar o colérico para ter iniciativa. E você pega um supino para ter iniciativa, vai ter dificuldade. Você tem que colocar o supino para seguir um roteiro. Então, saiba que é uma questão de você colocar cada um no seu lugar, para extrair o melhor deles. Senão eles vão ter dificuldade e você vai ter dificuldade. Superpoderes do supino. Então são pessoas gentis. Então na grande maioria eles são gentis, eles gostam de ajudar as pessoas, eles pensam no próximo. Isso é muito legal. Falta muito supino no nosso ambiente, tá? As pessoas gostam de ser servidas, não de servir. Então é muito legal quando você está com pessoas que pensam no outro. Esse é um temperamento que pensa muito no outro. Amam servir, igual eu falei. Isso é uma qualidade rara nos nossos dias, de pessoas que amam servir. Tem que só tomar um cuidado eles têm que estar bem para servir. Então, às vezes, eles servem o outro com medo do julgamento, não porque eles estão bem. Então, isso é um problema, eles vão sobrecarregando, uma hora eles explodem. Então, eu tenho que servir o outro quando eu estou bem, porque eu vou servir feliz. E se eu não tenho o que eu espero do outro reconhecimento, eu frustro.
E aí eu fico irritado. Então o supino ele tem que estar tão bem que ele faça sem esperar retorno. É claro que ninguém vai ficar fazendo para uma pessoa que não valoriza. Mas eu também, o tempo inteiro, ficar esperando valorização dos outros é uma crise emocional gigantesca. Então são coisas que o supino tem que trabalhar. Ele tem que aprender isso, a saber o que ele deve esperar de quem e também a fazer de maneira livre, sem esperar um retorno. Sensíveis, então isso é um ponto forte e um ponto fraco. Eles são sensíveis para entender os outros, para pensar nos outros, para ajudar o próximo, isso é muito bom. Mas também eles são muito sensíveis que às vezes as suas necessidades não são atendidas, ele emburra, fica irritado, fica na dele. Então não pode ser tão sensível assim, tem que ter um emocional mais estruturado. Dependentes, então eles dependem muito dos outros para dizer a eles o que fazer, então ele tem que desenvolver um pouco de iniciativa, de autocontrole, para não ficar tão dependente. Então tem pessoas que se beneficiam disso, sabem o tanto que os supinos são carentes e dependentes e exploram ele. Então o supino tem que tomar um cuidado para não ser explorado na empresa, na família, pelos amigos. Tome cuidado para não ser explorado, porque os outros veem essa facilidade de explorar e é quase que automático explorarem eles. Comprometidos. Então, uma vez que eles se comprometem com algo, eles realmente são comprometidos, eles fazem aquilo. E se eles têm um reconhecimento, eles fazem com alegria. Se eles não têm o reconhecimento, eles vão perdendo energia até que eles perdem o compromisso. E leais. Quão bom é você estar na empresa com pessoas que são leais, que por R$100 não vão largar você e vão virar seu concorrente, vão pegar as ideias e levar para outra pessoa. Então, pessoas leais é bom a gente ter porque a gente fica tranquilo, a gente confia. Quais são as criptonitas, né? Já falei sobre elas. Eles gostam que os outros leiam a sua mente, isso não vai acontecer. Então, quando eles não têm suas necessidades atendidas, eles frustram e defiam. Muita carência, tem que tomar um cuidado. Então, eles buscam muito por aprovação dos outros, aprovação externa. Isso é um problema enorme, tá? Porque você não pode depender da aprovação dos outros, tem que fazer porque é certo e correto, não porque eu vou receber uma valorização da outra pessoa. Novamente, lógico que você vai fazer o tempo inteiro, né, para uma pessoa que não valoriza, mas você vai ter um limite. Cara, até aqui eu faço, até aqui eu posso fazer sem ter o reconhecimento. Se não tiver o reconhecimento, a partir daqui eu já não faço mais. Então você tem um limite, você sabe qual que é o seu limite. Lembre-se que maturidade é conhecer os seus limites e saber estabelecer eles. Saber até onde você consegue ir e até onde você vai deixar que o outro invada o seu espaço. Se você conseguir fazer isso na vida, a probabilidade de você ser feliz e bem-sucedido emocionalmente é gigantesca. A maioria das pessoas não se conhece, não conhece os seus limites, deixa que os outros invadam eles e depois se culpam. Ficam com remorso, ressentimento, sentimento de culpa, por ter deixado as pessoas invadirem ele e trazerem o dano para o emocional. Então o que nós queremos aqui é ajudar você a desenvolver o autoconhecimento, saber estabelecer limites, colocar limites para as pessoas e saber até onde você também pode ir. Não passar além dos seus limites, para que você não tenha um burnout, uma exaustão, uma doença psicossomática, que é uma doença emocional que vai somatizando até virar física. Então, o supino tem que tomar um cuidado com isso. Virtudes que devem ser cultivadas, ousadia. Então, eles precisam ser ousados e ter coragem de alcançar os seus sonhos, de buscar os seus objetivos. Então, é muito difícil eles terem ousadia, eles têm muito medo do julgamento dos outros, o que os outros vão pensar, então eles têm que parar com isso e trabalhar isso dentro deles. Porque às vezes eles têm ideias brilhantes, né? Eles têm sonhos muito bons e não alcançam por não terem ousadia e coragem. Eles estagnam na vida, eles ficam estagnados, né? Enquanto eles poderiam avançar, poderiam ir muito além. Então, ousadia e coragem é uma das coisas que eles têm que desenvolver. Então, se eles têm amigo, eles se sentem mais seguros. Então, às vezes, busquem pessoas que vão te dar palavras de afirmação, de encorajamento, vão te encorajar a avançar. Busque essas pessoas, que daí, se você tiver as pessoas perto, a chance de você ir longe é muito maior. Confiança, né? Você tem que desenvolver a autoconfiança, confiar em você, confiar nos outros, entender que nem todo mundo vai acertar e as pessoas vão falhar e não é por isso que eu vou deixar de confiar nas pessoas. Então ele tem que amadurecer emocionalmente para quando alguém falhar eu não ficar tão ferido. Eu vou ferir, mas eu vou saber me recompor e avançar. Tem pessoas que ficam presas naquilo o resto da vida. Então eles não têm confiança, né? Identidade. Isso aqui é uma coisa que eles têm muita dificuldade, por
necessitar tanto da aprovação dos outros, eles têm crise de identidade. Por abrir mão da sua identidade para serem aceitos, para fazer aquilo que vai agradar os outros, eles vão abrindo mão, pouco a pouco, da sua identidade, e quando vai ver, eles se perdem. Quando eu tenho identidade, já falei, você sabe estabelecer limites, sabe até onde você deve ir. Espiritualidade é uma das coisas que para o supino é muito importante. É importante para todo mundo, mas para o supino, isso dá para ele a coragem, isso tapa o buraco dos déficits que ele tem e ajuda ele a avançar. Porque aí às vezes ele vai porque ele acredita em Deus, numa força maior, né? Então, algo que vai trazer ele o que ele precisa. Então, espiritualidade para ele pode ser o fator decisivo entre uma vida feliz e uma vida infeliz. Resiliência. Resiliência é a habilidade de eu sofrer pressão, então é um ferro que sofre pressão e depois ele volta para o original. Ele não fica curvado. Então, o supino, infelizmente, eles não têm muita resiliência, eles têm que desenvolver. Então, você curva, eles passam por pressão e eles ficam lá, abaixados, cabeça baixa, até se recompor. Então, eles têm que desenvolver isso mais rápido, resiliência. Passou por pressão, voltou para o original, avança para o próximo. Passou por pressão, voltou para o original, avança para o próximo. Hoje já se fala em resiliência 2.0. O que é isso? É quando você passa por um estresse, você não só volta para o original, como você volta melhor e mais forte. Igual aí na academia. Você põe pressão no seu músculo, quando ele não volta para o original, ele volta mais forte, resistente. Então essa é a resiliência 2.0, que o supino precisa aprender a desenvolver se ele quer ter inteligência emocional. Dizer não. Nossa, essa é uma das coisas mais difíceis. Por que as pessoas têm dificuldade de dizer não? Falta de identidade. Quando eu não sei quem eu sou, naquilo que eu sou bom, naquilo que eu sei que eu tenho valor, eu não sei dizer não porque o meu valor está atribuído àquilo que a pessoa pensa de mim. Então, se eu penso que ela não pensa algo bom de mim, eu fico mal. Então, eu não sei dizer não. Não sabendo dizer não, eu não sei meus limites, eu deixo as pessoas me invadirem o tempo inteiro e eu adoeço. Então, o supino tende a adoecer por conta disso, não saber dizer não. Ele tem que desenvolver. Não vou falar não para todo mundo, mas saber meus limites. Isso é extremamente importante. E iniciativa. Falei que eles têm dificuldade enorme de ter iniciativa. Eles são muito passivos por natureza. Mas quando eles desenvolvem essa habilidade de iniciativa, ninguém segura. Então, por isso, se eles trabalharem essas coisas, vão ser a melhor versão do supino. Se não trabalhar, a tendência a ser a sua pior versão. Olha um supino bem-sucedido. Madre Teresa de Calcutá. Gente, essa mulher até hoje é uma referência mundial do que é servir as pessoas. Ela foi numa ilha cuidar de pessoas leprosas, doentes, onde ninguém ia. Olha a ousadia dessa mulher, o oposto de um supino na pior versão. Então, ela era obediente, fiel, leal, determinada e gentil. Nossa, se a gente tivesse mais supinos como esse na sociedade, a sociedade seria mais leve, seria melhor. Menos pessoas egoístas, egocêntricas, que só pensam em si. Então o supino, por natureza, ele não tem a tendência a pensar em si. Por isso que ele adoece mais fácil. Ele fica pensando só nos outros, então ele tem que equilibrar isso. Então, se desenvolver a espiritualidade como ela desenvolveu, a tendência de eu pegar isso aí e usar para os pontos fortes, para potencializar, é muito grande. Um supino na pior versão. Heinrich Himmler. Quem que foi esse? O braço direito de Hitler. É isso mesmo, o braço direito. Então, quando eu não tenho identidade, a probabilidade de eu me submeter a uma liderança tirana é muito grande. Isso é o que acontece com o supino quando ele não tem identidade, quando ele não sabe dizer não. Ele acaba se submetendo a alguém autoritário para ter o reconhecimento e o valor. Então, quem seria Hitler se ele não tivesse as pessoas para acompanhar ele, para seguir ele? Então, infelizmente, as pessoas, por não ter identidade, seguiram ele. E aí causaram um estrago. Então, se Hitler fosse sozinho, ele não teria feito nada do que ele fez. Ele só fez o que ele fez porque ele teve pessoas sem identidade para segui-lo. Então, obediência cega, cruel, mente fraca, dependente, sem identidade e marionete. Esse é um supino na sua pior versão. Então, se você é supino, não queira ser esse tipo de pessoa, né, que é marionete dos outros. Então, desenvolva identidade, saiba dizer não, saiba naquilo que você é bom, para você conseguir, então, pôr a sua parte boa para fora, o seu potencial.
atingir a sua melhor versão. Outras pessoas que são supino aí na sociedade, né? Eu gosto de falar sobre também aquele que estava no Senhor dos Anéis, que foi o braço direito. Eu acho que eu tirei ele daqui, mas ele foi uma pessoa que acompanhou o personagem principal, que na hora que o personagem principal foi jogar o anel, ele não deixou, foi lá e arrancou o anel e jogou. Então, se não fosse ele, agora esqueci o nome dele, mas ele foi a pessoa que salvou a história inteira, né? O principal chegou a última hora, deu para trás, mas ele foi lá, por obediência, conseguiu fazer o que precisava ser feito. Aí você tem Maria, né, e Marta, que serviram, né, aprenderam a servir o outro, o próximo. Então são pessoas que sabem servir, sabem caminhar, colocar a necessidade dos outros acima dela. Ali você tem o Ratatouille, né, que é o carinha que era conduzido pelo rato. Você vê que quando o líder ele é bom, né, é um líder saudável, ele sabe extrair o melhor da pessoa, do supino. Então, não é porque o supino às vezes ele obedece uma ordem que ele está abaixo, não. Se for para um objetivo bom, aquela pessoa não conseguiria fazer sozinha, ela precisaria de um supino. Então, os dois se casam para alcançar um objetivo comum. Isso é excelente. Nós precisamos disso na sociedade, um do outro. Espero que tenha gostado do supino. Ele é um temperamento fantástico e eu espero que a maioria de vocês que são supino possam alcançar a sua melhor versão. Valeu!